Oi, gente, boa noite. Olha, eu aqui mais uma vez, né? Hoje a gente tem mais uma live em alusão ao Junho Violeta, né? Que é o mês de conscientização à violência contra a pessoa idosa. E como, para aqueles que vêm me acompanhando, eu estou fazendo algumas lives durante a semana, né? Acredito que essa seja a quinta live. Já falou sobre o cuidado no ambiente doméstico, né? A, sobre o amor na terceira idade, né? Sobre a reflexão no olhar para o envelhecimento, entre outros assuntos de live, e também alguns posts que eu estou colocando em relação ao mês de junho, né? Que é essa alusão a, a conscientização à violência contra a pessoa idosa. E hoje eu vou trazer uma convidada super especial, vem lá de BH, né, Belo Horizonte, é a minha colega de profissão, a Elisângela, né, Elisângela Tobias, e a gente vai falar sobre o cuidado, né, a relação do cuidado, família e idoso, assim como está aí no título. Eu vou deixar só mais uns 2, 3 minutinhos o pessoal entrar. E aí eu vou chamar ela para a gente começar a bater esse papo, né? Falar do envelhecimento humano é um assunto muito gratificante para mim, para quem me conhece, já aqui pelas redes sociais. E quem me conhece presencialmente também sabe que eu trabalho com a terceira idade e isso me faz muito bom, muito feliz, né? E trabalhar a psicologia nesse processo do envelhecimento é muito gratificante. Então, por isso que eu tive essa brilhante ideia de fazer e convidar esses profissionais também para compartilhar esse assunto que é sobre o envelhecimento nas suas mais perspectivas óticas, né? E aí, fora a Elisângela, aí eu vou ter ainda mais uma live, que é com a professora de dança profissional Arlete. A gente vai falar sobre a dança como terapia, que vai ser agora sábado, próximo sábado agora. E aí eu conto com vocês também. Mas lá pela quarta ou quinta, no mais tardar sexta, eu vou estar postando o cardzinho da live, tá? Só esperar que o povo entrar mais um pouquinho, né? A gente tá com 3 minutos. A Elisângela já tá aí online. Vou já chamar ela. E aí, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade em relação ao assunto, ao envelhecimento, ao cuidado, à família, ao cuidador, né? Porque a gente vai falar sobre quem é cuidado e quem é cuidador, entre outros assuntos relacionados a essa temática que é a relação do cuidado, né? Que é a família e o idoso. Entre os assuntos abordados hoje, a gente fez aqui uma listagem assim, bem interessante para que todos possam ter uma compreensão mais firme, né, do que é essa relação. Entre elas, o que é o cuidado, o panorama do envelhecimento, a importância de se preparar para o envelhecimento, entre outros. Tá? Eu vou só mandar o link aqui para Elisângela e já chamar ela. Só um minuto, gente. Vou pegar aqui. Pronto, voltei. E aí, se você tem interesse, se você sabe alguém que tem interesse nesse assunto, que quer saber mais sobre o envelhecimento, que quer saber mais dicas, sugestões, né, sobre essa questão do envelhecimento, sobre a psicologia do envelhecimento também, manda o link para os amigos, para familiares, para conhecidos, para o namorado, para a namorada, para o vovô, para a vovó, para a mamãe, para o papai, para eles assistirem hoje e tirarem suas dúvidas em relação a essa questão do relacionamento, né, da relação do cuidado. Já são 7h20,
8h16 aqui em Manaus, né? 8h16 em BH, para quem não sabe, né? A gente está no fuso horário de 1 hora. Então eu vou já chamar ela. Queria agradecer logo a Gilza, que está online, a Dalcina, como sempre aqui, sempre firme, né? O Joel também tá nos assistindo. E vamos lá. Deixa eu só chamar aqui. E aí já vai chamando o povo, né? Diz assim, ó, meu coleguinha, meu amigo tá online. Deixa eu ver aqui como é que faz para chamar. E a... Deixa eu ver, Elisângela. Pronto. Pronto. Elisângela Maria, né? Deixa eu Olá. só afastar um pouquinho aqui, porque toda vez que eu chamo alguém, a minha cabeça corta, né? É, Então eu tenho que... Eu falei, nossa, deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. Pronto. Agora, pescoço, pescoço pra cá que importa, né? isso. Enquadrar direitinho, né? Quadrada certinho, né? Boa noite, Elisângela. Obrigado por ter aceitado o convite, né, de falar sobre esse assunto, que é de extrema importância hoje, né? An- Antes a gente estava falando sobre isso, dessa importância de falar sobre o envelhecimento, de falar sobre o cuidado, falar do que nos espera no futuro. E aí, de antemão, eu queria que tu te apresentasse, né, dissesse qual a tua formação, as tuas especialidades, e desejasse uma boa noite para quem já está aí, né? E aí a gente dá continuidade. Isso. Ótimo. Obrigado você, Reginaldo, pelo convite. Eu acho que assim, a gente vem já fazendo algumas conversas aí sobre esse assunto, né? Esses dias preparando até Uhum, essa live. E a gente sabe o quanto que isso é importante, né? A gente vem conversando, sim, falar sobre envelhecimento, né? sim. É uma coisa assim, eu já sou formada há algum tempo, né? Já faz mais de 20 anos. E estou vendo até aqui um colega, Glauco, que estudou comigo, muito feliz de Então, ter ele aqui com a gente. Tem outras pessoas legal. que entraram, que ótimo. E assim, a minha formação, eu me formei depois da faculdade, né? Me formei em São Paulo. Eu sou de São Paulo, mas já estou em Belo Horizonte faz mais de 18 anos, que já estou aqui, então já mineirei já, não tenho Já minerei. grande paixão aqui pelo pão de É, queijo. aquele queijinho de Minas, né? Bom, viu? É bom demais, viu? É bom demais, é bom demais, né? Como diz o povo. Sim, sim, muito bom, muito acolhedor aqui em Minas. Eu tenho até um filho mineiro, meu filho é mineiro, nasceu aqui em Minas, Né? então já. Minas da Lima, né? É. Então, assim, depois que eu me formei, eu fiz uma especialização em terapia cognitivo-comportamental, tá? Depois eu fui, venho desde da minha formação, meu maior público. No comecinho, só que eu acho que eu atendi algumas crianças, mas depois da minha formação é mais com adultos, né? E Uhum. atualmente voltado também para os idosos, adultos e idosos. Depois do TCC, eu fui fazer neuropsicologia, que é onde que realmente eu comecei a ter mais contato com os idosos, né? Apesar de eu falar que assim, quando a gente vai pensar nos idosos da neuropsicologia, está muito ligado às demências, né? E mais é uma Doença. sim. Mas a gente também tem envelhecimento normal, né? Que faz parte aí, que espero que todos nós passamos, né? Uhum. E, e que faz parte. E é onde que eu tive mais contato com essa área, né? E aí a gente. Aí depois da neuropsicologia, eu fiz na USP, em São Paulo, mesmo estava aqui em Uhum. Minas, mas eu fiz lá. Eu fui fazer um curso de psicogerontologia aqui no UFMG. Que aí eu me apaixonei, né? Eu, assim, com essa área de envelhecimento. E além de. Me encontrei, né, Elisângela? Oi? Me encontrei na gerontologia. Isso.
E aí, assim, começou também a surgir demandas, né? Eu falo que assim, hoje, a minha faixa etária e muitos amigos, né? Uma coisa que a gente vem encontrando, que a gente tem que estar cuidando dos nossos pais, né? Eu passei, Uhum. a minha história teve os cuidados com os meus avós, né? Vi meus pais cuidando desses avós, né? E Uhum. hoje a gente está nesse papel também desses cuidados. Então, assim, muitas pessoas hoje, clientes meus de consultório, né? A gente está nessa fase. Principalmente depois a gente vai falar um pouquinho. Diante dessa pandemia, as dúvidas Sim. apareceram demais. Muito ficaram muito latentes, né? Isso. A pandemia escancarou um monte de coisa, né? Eu falei justamente Uhum. isso, né? Esse cuidado com o idoso, principalmente, né? Porque Uhum. principalmente o idoso que está funcional, muitas vezes foi deixado de lado, né? E agora a gente tem que Uhum. olhar para eles, né? Então isso foi muito É. interessante isso também. E aí teve uma demanda muito grande. Hoje eu estou fazendo uma outra especialização na parte de reabilitação neuropsicológica também, né? Uhum. Onde Muito legal. o enfoque também, que eu falo que assim, a parte que eu mais gosto, claro, de ver a reabilitação da parte da criançada, dos adolescentes, mas Uhum. é os idosos, né? Não tem É. Diferenciado, né? isso, não tem jeito, a gente já começa a focar, né? E, É. e aí foi essa caminhada que eu falei, essa demanda foi surgindo, muita questão da orientação. E eu achei, né, a gente estava conversando essa coisa do cuidado, é uma coisa que surgiu, que está surgindo muito, né, uma demanda, porque é o Sim. que as pessoas, né, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, o que, que é esse Sim. cuidado, né? Mas, Uhum. então, a cada dia, e é uma formação constante, e outra coisa, né, é um público que está cada vez mais crescendo, né? Sim. É. Isso é um fato, né? E assim, mais uma vez, obrigado, né, por ter recebido o convite. Lembro que lá eu mandei lá no grupo, né, no grupo que eu fiz lá, que a gente é administrador. E aí dos 700 e pouco, duas pessoas se oportunizaram a ter essa experiência, né, que foi Sim, você e a Sandra. Mas acredito que toda experiência ela é válida, dependendo de onde você está, como você está, né, e com quem você está. Mas, assim, também queria me apresentar para quem ainda não me conhece, né? O Glauco, seu amigo aí, né? Ainda não me conhece. Eu sou psicólogo, né? Sou especialista em políticas públicas no enfrentamento da violência intrafamiliar, com ênfase na violência do idoso, né? Eu estou me terminando uma formação agora de TCC também, né? Mas é voltada para os idosos, que é terapia cognitiva comportamental para idosos. E estou na caminhada da logoterapia, né? Vamos ver aí até onde eu vou. E assim, trabalhar com esse público, como você falou, né? Um público muito latente nesse século XXI e nos próximos séculos também, né? A gente tem pesquisas, né? Muito enraizadas aí que nos mostram que realmente a gente precisa ter essa importância desse cuidado e saber lidar que tipo de cuidado é esse com esses idosos, né? E aí, ao longo da nossa conversa aqui, eu falei logo no início, antes de você entrar, que a gente vai abordar algumas questões, né, algumas políticas que acreditamos que seja muito importante para esse processo do envelhecimento, não só para o processo, mas também para essa transição do adulto para o idoso, que não adianta eu trabalhar só o idoso e não trabalhar as questões transitórias dele também, né? E aí, de primeira logo, eu quero saber o que é esse cuidado, né? Como é que você me define o que é esse cuidado nessa relação da família e o idoso, nessa tua experiência de vida, nessa tua experiência profissional ao longo do processo que você vem trazendo consigo? isso. Eu falei que eu gosto muito de definições, né, Reginaldo? Eu até fui procurar no dicionário essa questão do Uhum. cuidar, né? Que é um verbo, que é uma ação. Aí eles colocam cuidar.
reparar, atentar para, prestar atenção em, meditar com ponderação, cogitar, pensar, ponderar, né? Muitas vezes, né, uma coisa que a gente vai depois até conversar um pouquinho a respeito desse cuidado, que eu acho que a primeira coisa é pensar assim, qual a necessidade desse idoso? De qualquer cuidado, né? Uhum. Qual que é a necessidade de quem eu quero cuidar? Porque às vezes a gente acha que está cuidando, oferecendo o que a gente acha que o outro precisa, né? Eu acho que isso é uma Uhum. coisa, esse ouvir, né? Prestar atenção no outro. Prestar. Então a gente vai voltar a falar um pouquinho dessa definição e ela vai ficar mais clara ao longo da nossa conversa. Mas para a gente sempre colocar isso em mente, a primeira coisa, cuidar é prestar atenção. E aí é prestar. Se eu estou cuidando do outro, eu vou prestar atenção no outro. Se eu estou me cuidando, que a gente vai falar um pouquinho também disso, porque o cuidado não é só do idoso, o cuidado tem que ser desse cuidador também, que é o importante, que é uma relação, né? Uhum. E aí o cuidado tem que olhar para mim. Então, o quanto que o cuidar tem que estar ligado, né? Peraí, eu vou cuidar do outro, mas eu tenho que saber quais são essas necessidades, né? A gente vai falar um pouquinho, porque, por exemplo, quando a gente fala em idoso, né? O idoso hoje no Brasil é a partir de 60 anos, né? Uhum. Pelas políticas, hoje você, em alguns Sim. países eles já cogitam ser acima de 65 e de 70 anos, né? Eu acho que na Europa já estão Sim. colocando algumas políticas acima dos 70 anos, porque a população realmente está envelhecendo mais, né? Então você já tem. E aí, quando a gente fala nesse cuidado, aí você tem. Aí eu estava até vendo hoje uma notícia falando, né, do Indiana Jones 5, que eles vão colocar o Harrison Ford com 78 anos e ele vai fazer o papel Nossa. de Indiana Jones, que o herói não envelhece. Quer É verdade, o herói não. envelhece. Como que é um herói? Porque sempre os heróis foram jovens, né? E que o herói Sim. envelhece. Eu acho que é muito legal isso, né? De estar começando a abordar. Você até, né? Eu falei que eu sou da geração de assistir Indiana Jones e achar, ó. E é legal acompanhar isso, que esse herói envelheceu. E realmente, todos nós vamos envelhecer, né? E isso é uma coisa que está caminhando. Inclusive no Brasil, né, hoje, pelo IBGE, em 2018, os idosos eram 9,2% da população. Em Uhum. 2060, eles vão ser nós, né, que nós vamos estar, eu acho que a gente está nessa estatística, espero estar lá, né? É, O Dado também. está até falando aí, nós vamos envelhecer juntos, né? Que ótimo envelhecer juntos, né? É, o Glauco falou mesmo. Que nós estejamos todos envelhecendo juntos, né, 25% da população, mais de 25, 25,5. É uma, né, projeção aí. Então, um quarto da população vai ter mais de 60 anos. Então, né, E tem a aí, pirâmide que a gente tinha assim, inverteu, está invertendo, vai ter menos é, crianças, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso, né? Muito e aí importante. esse ponto da pesquisa, como você falou, né? Pensar. Refletir que tipo de cuidado e que tipo de cuidador eu preciso ser e estar nesse momento lá em 2030, 2040, 2050, né? Porque a gente que está aqui agora, a gente cuida dos nossos idosos. Como é que eu estou preparando esse cuidador? Como é que eu estou sendo cuidado? Para lá na frente, para 10, para 20, 30 anos, eu ser cuidado, né? Tem uma definição aqui da Ellen Broom, né, que ela é psicóloga, ela é psiquiatra também, que ela fala: cuidar é escutar a demanda da vida, é não tratar como morte o que é vida e como coisa o que é gente. Sim, É uma definição assim reflexiva muito para a gente ficar, nossa, realmente, né, cuidar é escutar a demanda da vida, né? A sim, que ponto a gente para às vezes para pensar, né? Como é que eu estou escutando o meu cuidar sim. no meu cotidiano, né? Como é que eu estou parando para tratar as questões de vida, desculpa, a questão de morte, aquilo que é vida no meu cotidiano? Porque tem muitos cuidadores, a gente não vai generalizar aqui, né? Mas a gente que trabalha com isso, tem esse acesso à informação, a gente
para olhar e analisar que tem muitos cuidadores que não deviam estar ali. Sim. Eles tratam o idoso justamente como a Ellen Brum falou, né? Como morte, como uma coisa que não, como uma coisa. Eles tratam gente como uma coisa, um idoso como uma coisa, como um objeto que joga para ali para pular. Outro dia eu postei no meu Instagram um vídeo, né, de uma cuidadora dando tapa numa senhora com Alzheimer e a perna quebrada. Normal, porque a, a, a senhora estava com dor e tudo mais. E aí eu lembro que uma seguidora mandou mensagem no meu dire... Não sei como é que você consegue postar essas coisas, é muito forte isso pra gente olhar. Eu falei, mas é para olhar mesmo. Sim, sim. É pra gente verificar a real situação que os nossos idosos estão passando. Porque assim como pode ser ela, né, a dona Mariazinha ali do canto, mais tarde pode ser, sei lá, meu pai, minha mãe, que eu vou trazer um cuidador para dentro de casa. E aí é mais antes a gente se chocar antes e se preparar para depois a gente não se arrepender e depois não ficar, é, é, como é que se diz, chorando pelo leite derramado, né? Mas essa definição da Ellen Brum, para mim, é muito enfática assim, em relação a essa questão do cuidado, né? Da relação do cuidado. E aí ela traz, justamente foi daqui que eu comecei a pesquisar a questão do artigo, né? Que coloquei lá para você. Mas qual é uma dica, né, Elisângela, que você coloca assim para dizer assim, como é que eu posso preparar o meu cuidador e como é que eu posso me preparar para ser cuidado? Isso. É importante, né, Reginaldo? Primeiro que a gente saber que o processo de envelhecimento ele tem que ser cuidado desde sempre, né? Como que eu me Sim, preparo para o envelhecimento? Desde quando você é criança, né? Uma criança sim, lá atrás, por exemplo, dentro da neuropsicologia, você já tem estudos hoje, né, que falam que o quê? A criança lá atrás, que, né, tem melhor desempenho, ela está prevenindo lá na frente uma demência. sim. O desenvolvimento intelectual, cognitivo dessa criança, a estimulação que ela recebe quando criança, vai interferir lá na frente. Então a gente vai ter o processo de envelhecimento e preparar mesmo isso, né? Esse cuidado, eu falo que assim, quando a gente pensa até no nosso próprio envelhecimento, preparar todo esse processo para como eu quero envelhecer, né? Quando eu tinha 20 anos, talvez eu não me estava me preparando, pensando nisso, mas agora aos 40 e poucos eu já tenho que pensar um pouco mais. E daqui a pouco, o que a Uhum. gente falou, e aí, até a gente estava conversando, eu te falei de um projeto que tem no pessoal da Unicamp, são professores da Unicamp, Sim, eu vi hoje, você mandou hoje, eu vi. Muito e legal, inclusive. que eles chamam de co-housing, que é o O que House. co-housing, que é um local que eles fizeram, uma estrutura, inclusive pensado nessa questão da gerontologia de todos os aspectos sociais, o aspecto de saúde, né? Quais as necessidades, são casas dentro de um condomínio fechado, né? Claro que aí tem Uhum. questões sociais, mas que são projetos, inclusive parece que alguns países mais desenvolvidos têm esses projetos para os idosos, inclusive mais vulneráveis, que é uma coisa bacana, Uhum. né? Que a ideia Uhum. é o quê? De ter o suporte, ter um local de convivência, ter um local para fazer uma atividade física, você ter um local para passear, você ter uma lavanderia comum com equipamentos que vão ser fáceis, de você ter um espaço físico adequado, porque o idoso, acho que você até conversou com alguns profissionais falando dessa questão do espaço físico, que tem que ter adequações. Sim. Espaço doméstico, né? Adaptação do espaço doméstico. Isso. E aí, assim, de estar pensando nisso, então, daqui a 20 anos, aonde que eu quero estar? Né? Hoje é uma coisa Uhum. que as pessoas se preocupam já com isso. Eu quero envelhecer como? Né? Antigamente você tinha uma configuração, as famílias tinham 5, 6 filhos, tinha 10, né? Nos nossos avós tinha 10 filhos, aí um cuidava. Uhum. Que aí até coisa que a cultura, inclusive brasileira, canguru de estar todo mundo junto dentro da família, a família do Brasil é desse É jeito. verdade. As mães não querem que os filhos saiam, os filhos depois querem que os pais fiquem dentro da casa deles também, muitos, né? Obrigam. E muitos idosos hoje, você vê
As pessoas não querem ir para casa do meu filho, eu não quero sair da minha casa, né? A gente ouve isso e realmente tem idosos que são super funcionais, né? Aí volta na história que a gente falou, cuidar é ouvir. Então, o que que esse idoso quer? Ah, ele quer morar sozinho, mas ele tem condições? Que aí a gente também vai avaliar essa questão das condições. O que que eu tenho? Será que se eu adaptar, colocar alguém para ajudar, ele não pode ficar morando sozinho? Né? Então tem essa questão, essa adaptação entre o cuidado e o cuidador, né? Quem está sendo cuidado e o cuidador também. Essa questão da escuta, né, é muito aquele negócio da anamnese que nós fazemos logo no início da triagem do sete terapêutico. Eu preciso fazer essa anamnese para vislumbrar o ambiente familiar que esse idoso se encontra. Sim. Adaptabilidade, acessibilidade, convívio cognitivo, motricidade, enfim. Eu vou olhar esse espaço que esse idoso está e as condições mentais desse idoso no macro, para então vislumbrar de que forma eu vou cuidar e de que forma eu vou ser cuidador nesse momento. Porque a gente precisa trazer para a realidade brasileira, Elisa, né, que o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele não está preparado, isso é um fato, ele não está preparado para questões do envelhecimento a curto prazo. Sim. E quando eu digo a curto prazo, é esse curto de 10, 20 anos. Como você falou na pesquisa, né? Daqui a 10, 20 anos vai ser um terço da população idosa. E aí, o Sistema Único de Saúde, ele é perfeito em algumas questões, né? Questões documentais, algumas outras questões que ele é bem relevante, né, para a sociedade, mas tem outras questões, como qualquer outro sistema. Ele tem as suas falhas, mas a gente precisa ponderar também que o Estado e a sociedade precisam ter, né, essa obrigatoriedade de dar esse suporte de cuidado e cuidador. Porque não adianta só a gente jogar nas costas do Sistema Único de Saúde uma questão que começa dentro de casa. Sim. É igual a situação, um exemplo assim bem básico, né? Aqui um exemplo, uma área de ressaca, choveu, o lixo veio toda à tona. O que acontece? Os populares daquela área de ressaca vão dizer que é culpa do governo, que é do Senado, que é isso, que é aquilo. Mas até onde eu sei, o governador não saiu lá na casa dele, entrou na ponte e foi jogar lixo lá, Sim. né? Então, assim, a educação do cuidado começa a partir de dentro de casa. Sim. Eu preciso saber educar o meu idoso, me reeducar e fazer uma psicoeducação em torno da minha relação familiar. Ah, Reginaldo, eu não tenho saco para isso. Eu não sei fazer isso. Estamos nós aqui, profissionais da saúde mental, profissionais da área da saúde, que estão com esse conhecimento e essa disponibilidade, em muitos dos casos, claro, né, que não são todos, para ensinar, né, para fazer essa ação educacional, essa psicoeducação. Mas é só para a gente entender, Elisângela, que essa questão do cuidado e do cuidador, a gente precisa ter um alerta muito grande em relação a isso. Que assim como eu preciso, como você falou, né? Eu falei anteriormente numa outra live sobre questões de adaptabilidade doméstica, não adianta só mudar o ambiente doméstico do idoso se eu não mudar a minha postura perante ele. Se eu não ensinar ele a mudar também. A gente sabe que para o idoso é um pouco mais delicado, um pouco mais difícil, porque ele tem a famosa plasticidade cerebral enraizada já durante o processo dele de vida, né? Diferente da criança, que a gente consegue moldar, a gente consegue modificar ali um comportamento ou outro. O idoso, por outro lado, você que é neuropsicóloga, você pode até me corrigir, mas a gente parte do princípio que para fazer essa modificação de comportamento, essa modificação comportamental cognitiva, é um pouco mais difícil. Porque ele traz crenças,
ele traz cultura, ele traz perdas, ele traz ganhos, ele traz todo um processo. Se eu chegar com ele amanhã, seu João, a gente precisa mudar, porque você não consegue mais andar. Sim. Né? Então eu preciso entender e eu preciso transmitir esse entendimento, primeiro, introduzir em mim esse entendimento de como é o cuidado, e depois transmitir esse conhecimento para o meu cuidador. Né? Eu vou te colocar aqui para cuidar do meu pai, mas ó, tu vai fazer isso, 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 isso. Fazer realmente uma psicoeducação em relação do que é o cuidado, é como você falou. Cuidado não é só colocar ele lá na cama, né? De manhã tira a fralda, troca pano, só vai trocar a fralda no outro dia. Isso não é cuidado. Sim. Cuidado é muito mais do que isso, como você falou, é uma escuta, é sensibilidade, é empatia, é ouvir, né? Sim, e assim, é muito importante a gente pensar nessa questão do envelhecimento que você falou. Na realidade, a gente antigamente achou, ó, morreu o neurônio, não existe mais. A gente já sabe que, graças a Deus, tem a neuroplasticidade que está aí, inclusive, que a gente pode usar ela. E outra coisa, o Sim. cérebro, quanto mais a gente usa, né? Não é só ficar fazendo joguinho de palavras De cruzadas, bingo, né? o De contrário, bingo. né? Essa semana eu estava com um cliente até falando, ele falou assim, você só fazer joguinho de palavras cruzadas? Eu falei, não. Vai aprender um novo idioma, é uma pessoa que gosta de viajar, que gosta de fazer um monte de coisa. Então você vai viajar, aprender um novo idioma, vai fazer outras coisas. Quanto mais coisas novas a gente fizer, mais a gente tá aí exercitando o nosso músculo, que é o cérebro. Mais conectividade a gente tem, né? Que não é só o músculo, parece assim, conectividade e aí a gente vai ter mais facilidade. Mas realmente a gente identifica, né? O envelhecimento traz uma identificação de algumas atividades cognitivas, de algumas coisas que são mais difíceis para a mudança. E fora que assim, você vai lidar com alguns fatores. Primeiro, a gente tem uma cultura de juventude, né? Agora, eu falo que assim, eu estou muito feliz que agora você vê propaganda de pessoas idosas, de gente mais, né? É diferente, Sim. normal, não é só modelo que faz mais propaganda. Ali daquele padrão, né? Do padrão. Pro, que ótimo, que ótimo. A gente se, né, falou que legal isso, né? Outra coisa, a infantilização, o idoso muitas vezes lidar com o quê? Com a infantilização. Ai, que bonitinho, que ele não é uma criança, ele é um adulto, né? Ele às vezes tem algumas dificuldades, é o que a gente falou, a gente tem desde o idoso, que eles chamam super idosos, que são atletas. Eu tive uma cliente que ela começou, ela se aposentou, depois que ela se aposentou, ela tinha quase 60 anos, ela foi fazer maratona, ela disputava maratona com 60 e poucos anos no mundo inteiro. Ela tinha ido para Nova York, ela foi fazer. Sim, tinha uma outra que ganhava medalha de natação, porque estava. Então, assim, olha só os idosos que a gente tem hoje, né? E claro, tem pessoas que aí junto. Tem uma discussão, inclusive, aí, né, da questão de envelhecimento ser doença, envelhecimento não é doença, né? Então, é uma questão que a gente já está vendo aí na área de saúde. Então, assim, que dá uma outra demanda depois, né? Mas agora só para a gente. É uma outra discussão, né? Só para a gente pontuar, envelhecimento não é doença. Então, tem muita gente envelhecendo muito saudável. E aí a gente, claro que a gente vai ter, né? Eu falo que assim, uma dor na coluna, aos 40 o negócio já começa a ter. Vixe, Maria. Mas calma. Vou me preparar, tô me preparando já. Vai se preparando, que aí já começa a ter algumas coisinhas. A gente anda principalmente mulher, anda de salto a vida inteira, acha que é bonito. Aí vai lá no ortopedista e leva bronca. Ah, você tem um desgaste. Então, a gente vai tendo algumas dificuldades e vai mudando. Nosso corpo vai mudar, sim. Mas a gente tem que lidar, principalmente, o que a gente falou, claro que tem a questão biológica, mas tem questões que a gente vai lidar psicológica, né? Porque a gente falou, não tem que infantilizar o idoso. Essa cultura da juventude eterna, todo mundo, a gente espera ser um idoso, né? Então, e aí você tem outras questões. Muitas vezes o idoso chega e fala assim, não quero dar trabalho para os meus filhos, não quero dar trabalho para as pessoas. Eu ouço muito isso. Né? Eu não quero fazer isso. E gostaria de ter autonomia. Ele não deixa mais cozinhar. Queria tanto fazer uma comidinha, né? As senhoras gostam de cozinhar. Queria tanto fazer uma comidinha.
Mas o meu filho não me deixa mais entrar na cozinha. Claro que é o que a gente falou. Cada idoso, a gente tem que ser adaptado conforme a sua realidade, Hum. né? Mas a gente tem que ver. E outra, o medo de envelhecer. Por causa de tudo isso, não é fácil envelhecer, né? A gente tem uma cultura que acha, é o que a gente falou, e começa a ter essas questões. E outra coisa, o cuidador, principalmente às vezes quando é o filho, ele depara com questões que ele tem medo de envelhecer. Nossa, Ele se meu pai. depara com a realidade dele, né? Sim, sim. Você pega um idoso que está com diagnóstico de Alzheimer, por exemplo. Nossa, qual que é. Muitas vezes esse filho chega, e agora eu vou ter? E aí, como que é, Elisângela? Eu vou ter? Sim, é uma questão que pode ser hereditária, mas primeiro que ninguém sabe, né? Hoje já tem coisas assim. Você tem exames, né, hoje que você pode fazer, mas assim, não quer dizer que você tenha uma parte genética que você vai ter. Tem várias outras questões, né? Mas o próprio envelhecer da própria pessoa, então esse cuidador também está lidando com esse processo, porque todos nós esperamos envelhecer, né? Então ele lidar É, com questões também, né? Solidão. essa, essa, É, essa questão, né, que você fala, né, do envelhecimento que a gente traz aí, né? A gente, eu estava até olhando aqui no nosso cronograma. Ele vai partir dessa questão do panorama mesmo do envelhecimento populacional. sim, Como é que eu, né, aos 30 anos, estou me preparando? sim, Dentro desse panorama, a gente tem que entender que o panorama ele não está voltado só para o cara lá que está com 60 anos. Eu faço parte desse panorama. Porque se eu tenho uma qualidade de vida que me dá subsídios, me dá suporte para chegar até os 60, indiretamente eu estou fazendo parte desse panorama. E aí acho que essa é a importância dessa fala hoje que a gente está aqui, para falar dessa relação do cuidado, não só do cuidador, mas essa relação do cuidado que eu estou tendo comigo, sim, né? Eu quero fazer parte desse panorama. Não, você não quer fazer parte, você é parte desse panorama. Porque você vive numa sociedade que está envelhecendo. sim, Quando você traz a questão da juventude, a juventude só lembra de se cuidar depois que começa, como você falou, as dores na costa, né? Uma doença, um acidente. E eu lembro que você falou, a gente envelhece desde quando nasce. Quando você passa uma semana na barriga da sua mãe, você está uma semana mais velho. Se eu nascer hoje, amanhã você está um dia mais velho, né? Então a gente tem que entender que esse panorama, a gente não vai fazer parte desse panorama populacional de envelhecimento no Brasil. A gente é parte integrante desse panorama. E a gente precisa entender como é que essa relação panorama e eu estamos andando juntos. E aí entra a questão dessa relação. Porque o panorama social está aí, o panorama populacional. Eu, enquanto ser humano, eu começo a minha qualidade de vida, o meu andar social, vamos dizer assim, né, dentro do meu seio familiar. sim, A minha primeira convivência, o meu primeiro panorama é na família. E aí, quando eu paro para pensar que como é as minhas relações familiares dentro, eu consigo vislumbrar como é que eu vou ser fora. Claro que fora você vai ter uma outra realidade. Você vai ter vivências, você vai ter experiências, você vai ter questões das emoções, sentimentos, né? Mas a gente precisa entender que esse panorama populacional ele precisa ser vivenciado todos os dias, de modo desse modo que a gente está falando, que é o modo do cuidado e do cuidar. Vou tentar abrir aqui, fechou. Mas pode continuar. sim, só voltando que assim, essa questão do idoso, né? Quando a gente fala, a gente tem diferentes tipos de idosos, né? Que a gente acabou de falar, né? A gente tem o super idoso que tá lá, né?
tem toda. É funcional, né? A funcionabilidade, faz tudo sozinho, tá? E aí depois a gente vai até colocar um pouquinho depois dessa questão da pandemia, aí como segura esse idoso super Sim, funcional dentro de casa lá no começo da pandemia. Foi feio o negócio, né? Muitas pessoas. não foi nada não. E. Foi punk o negócio. Oi? Foi punk o negócio. Foi, né? E depois a gente vai ter, claro, vários, né? Vários níveis aí de autonomia e pessoas que não têm autonomia nenhuma, que realmente precisam de cuidados, né? Desde os cuidados emocionais, porque você tem pessoas que não. Os cuidados são, ela não quer ficar sozinha, ou ele não quer ficar sozinho, ele quer conversar, né? O idoso muitas vezes quer ter uma energia, quer bater um papo, e aí aí repete muito as coisas, né? E as pessoas assim, Sim. aguento mais ouvir aquela mesma história, mas para ele é importante. E repetir essa história faz parte da história dele, né? Então entender isso também, eu falo que às vezes não é só o cuidar, é que você até colocou, não é só esse cuidado físico, esse cuidado emocional, às vezes ele é até muito mais necessário, né? Ele é supra-sumo, né, desse processo todinho. Sim, da gente É, isso. E você vai continua. chegar, né, dessa dependência até o idoso que está nos cuidados paliativos, que ele vai receber, olha, você está num momento terminal. Você tem tantos meses de vida, né? Não só idoso, cuidados paliativos hoje é para todas as idades, mas como a gente está focando essa questão do idoso, e aí tanto esse idoso quanto esse cuidador, e principalmente se esse cuidador tem um vínculo familiar, mas mesmo o cuidador profissional, ele também tem uma perda, né? Porque não é fácil perder um. Ah, eu estava lá. Você tem uma relação humana, né, com a pessoa. Eu perdi, né? Eu Uma passei, relação empática, né? e o cuidador familiar é mais grave ainda, porque ele também está vivenciando essa perda, né? Olha, Sim. eu estou cuidando e eu sei que vai. Então, esse conceito, né, até de como ele lida com a morte, como lida com essas coisas, tem que ser trabalhados também. Né? O que, que é essa perda, como que é isso, o que, que eu tenho que. Ou assim, o que, que eu tenho ainda de vida, né? Tem a Ana Cláudia Arantes, né? Que ela tem aquele livro do. Ah, o livro é Isso, um dia, a morte é um dia que vale a pena viver, que é isso, né? maravilhoso aquele livro. Isso. A gente precisa viver, enquanto a gente tem, o que, que é esse cuidado, né? Essa questão do cuidado paliativo, de você ver o que você pode fazer por essa pessoa, né? Sim. Dentro, tem uma linha da psicologia, né? Acho que você está fazendo, que é a psicologia da dignidade, que é justamente trabalhar isso, né? Que é olhar assim, o que, que você precisa? O que, que você está sentindo? Ah, você está chateado porque você está chegando. Sim. E aí entender isso. Mas peraí, é uma coisa natural, né? A gente não fala sobre a morte, mas é natural. É a única certeza, né? A gente brinca, mas é a única A certeza. finitude é a certeza que a gente tem, né? Justamente. Então aí volta nessa, voltar nessa questão, o que, que o idoso quer? O que, que ele precisa? Porque a gente tem que ver que fase que ele está. Não é todo mundo que tem que, né? Ah, eu tenho que deixar ele sem fazer nada e não ter. E aí? Aí você tira todos os afazeres do idoso e ele fica depressivo. Depressão é um dos fatores de risco da demência hoje. Sim. É Aí um dois, né? é um dos fatores. Hoje já tem estudos falando que geralmente é um precursor da demência para muitos casos. Então a gente precisa cuidar. A depressão a gente cuida, né? A demência Sim. depende né, da situação, mas a depressão é muito mais fácil de cuidar. E muitas vezes já chega com o quê? Com o estágio inicial da demência. Então a gente tem que A olhar. gente, a gente, é, a gente tem que entender também, né? A gente tem que passar essa informação, acredito, né? Como você falou, a questão do envelhecimento patológico, essas coisas, né? A gente tem que entender que o envelhecimento, alguns autores, eles classificam em três, né? Que é o envelhecimento normal, que é a senescência, o envelhecimento patológico e aquele envelhecimento da finitude, já que não tem mais, né? Que são as doenças da questões biológicas, né? Sim, Então, precisamos entender que, né,
se eu tenho, biologicamente falando, uma qualidade de vida boa, o meu envelhecimento ele vai ser um envelhecimento normal. Eu vou ter os meus ganhos, as minhas perdas, as minhas experiências, mas o meu envelhecimento ao longo do processo ele vai se dar no envelhecimento normal. Sim, Tem o envelhecimento patológico, né, que são as doenças, aquelas doenças que sim, acometem o idoso no longo do processo dos 60, dos 40, dos 50, dos 60, e aquele envelhecimento, né, de doenças mais degeneradizantes, né, que é o Alzheimer, uma doença de uma demência. Então, é só para a gente ponderar que o envelhecimento ele tem três praticamente, né, alguns autores. Estou colocando aqui alguns sim, autores, sim. né? Ele tem essas três essa pirâmide aí de formulações vamos dizer, essa pirâmide de envelhecimento. Essa questão do panorama, a gente já acho que a gente deixou bem claro, né? Sim. Questões das principais questões do envelhecimento. Eu vi uma pergunta aqui, acho que foi do seu amigo. Vida longa ao SUS. Aí ele fez um ponto de exclamação. Como envelhecer sem ressentimento? Primeiro, né? Vou colocar aqui a minha opinião, vou dar a minha ênfase, aí eu quero que depois a Elisângela contribua, me corrija, isso é bem democrático, mas acredito que é justamente igual o que a gente falou, né? Precisamos entender que o envelhecimento ele é algo biológico, ele não é uma doença, porque senão, quando eu nasço, eu já nasço doente, porque eu estou envelhecendo todos os dias, né? Envelhecer sem ressentimento é envelhecer com qualidade de vida, sendo empático, né? Alimentação, produtividade, trabalho, dignidade, entre outros aspectos que o ser humano, ao longo do processo, ele precisa se oportunizar a viver. Ah, Reginaldo, então, envelhecer sem ressentimento é viver num mundo sem graça, né? Porque hoje a gente vive no século XXI, o pessoal é um comendo o outro, né? É um leão comendo outro leão. Então, se a gente for olhar para os nossos pais, para a nossa cultura há alguns anos atrás, a população envelhecia com uma qualidade de vida invejável. Hoje não se chega aos 70 ou 80 anos, salvo aqueles que a gente vem comentando ao longo do processo das nossas conversas, com algum tipo de doença. Doença essa causada por um processo de ansiedade, de perda, de luto, de filho dando trabalho para pai. Então a gente precisa entender que envelhecer sem ressentimento é envelhecer com essa perspectiva e essa qualidade de vida que o amanhã ele não me pertence, mas eu preciso hoje para que amanhã eu faça parte dessa estatística sem ressentimento. A gente que trabalha com fenomenologia, a gente trabalha muito as questões do fenômeno, né? Eu já venho falando isso há muito tempo aqui, né? Como é que eu vejo, qual é a importância que eu dou para esse fenômeno do envelhecer? Sim. Eu estou aos 60 anos. Qual é o fenômeno que eu vou dar para os meus 60 anos? Eu vou dar uma importância de mágoa ou vou dar uma importância de positividade? Pô, cheguei aos 60 anos, cara. Meu amigo morreu, a gente era jovem, eu tô com 60 anos. Então, olhar para esse fenômeno do envelhecimento é justamente isso, Glauco. É olhar para o fenômeno sem ressentimento. É olhar e dizer, eu cheguei aos 60 anos. Com a minha osteoporose, com minhas oses da vida, mas eu cheguei, né? E aí, pensar que, poxa, aos 60, eu cheguei, então eu vou continuar. Vamos ver o que dá para fazer? Porque dentro da logoterapia a gente trabalha o sentido de vida. Vou fazer uma viagem, vou fazer uma nova faculdade, vou tentar cantar, vou tentar inglês. Viver sem ressentimento, envelhecer sem ressentimento, acredito eu
que são panoramas e aspectos nesse contexto, Cláudio, salvo questões sociais de vulnerabilidade. Tá? A gente não vai também generalizar que, não, mas está dizendo no envelhecimento aí que é aquele velho lá da alta sociedade, que pode envelhecer. Por isso que eu digo, salvo aqueles idosos que estão numa vulnerabilidade social, que estão numa invisibilidade à margem da sociedade. E para isso, existe sim questões de cuidado, questões de ONG, e esses que estão lá na marginalidade, na invisibilidade social, podem também ter um envelhecimento sem ressentimento, porque eles vão poder, né, ter a oportunidade, nós, como sociedade civil, a gente pode oportunizar esse idoso a ter um novo sentido de vida, a ter um novo significado para esse envelhecer. Porque talvez a gente não saiba como foi a trajetória dele até os 60, mas a gente vai poder dar um novo significado dos 60 para frente. Então a gente precisa entender o fenômeno, tentar fazer uma transformação comportamental cognitiva desse fenômeno enquanto envelhecer e dar um suporte para um novo significado de vida para esse envelhecer sem ressentimento. Esse é o meu tópico, né? O meu parecer. Aí eu queria que a Elisângela pudesse também contribuir para o que o Glauco perguntou. Essa questão, né, que a gente fala esse envelhecimento, eu acho que é muito do que você falou, dessa questão de mudar primeiro, que é o que a gente está tentando fazer aqui. Mudar esse conceito Sim. de envelhecer. Enquanto a gente vê olhando para o envelhecer como só perdas, a gente vai sofrer com isso, né? Então a gente precisa olhar para o envelhecer. O que eu ganhei? Qual que é o meu propósito de vida? Né? Quando você trabalha essas questões, peraí, meu propósito, eu queria ter construído isso, consegui construir, eu queria ter feito aquilo, consegui fazer, olha que legal. Então, eu não consegui isso, mas o que eu posso ainda fazer? Né, ressignificar muita coisa. Hoje você vê histórias aí de pessoas se formando, faculdade de medicina, de direito, de um monte de coisa aos 90 e poucos anos. Eu sonhei estar fazendo isso sim, né? Eu trabalhei por muito tempo, trabalho ainda com pessoas que têm fobia de dirigir, que muitas vezes tinham, eu tenho 70 anos, eles hoje não vão conseguir dirigir. Se é seu sonho, por que não? Né? Então a gente trabalha muito com essas pessoas. Claro que às vezes, o dirigir nesse momento aos 70 anos é um pouco mais lento o processo do que a pessoa aos 20, 30, mas não quer dizer nada. A necessidade daquelas pessoas de estarem enfrentando o medo e conquistando, e que muitas saíram desse processo do medo de dirigir, indo fazer um curso de inglês, e fazer natação, e libertar dessa questão do propósito, né? Eu falo que assim, essa história até do envelhecer, que a gente está falando desse cuidado, eu acho que isso é uma coisa muito importante. O cuidado não é só com o outro, o cuidado é com a gente. Então a gente tem que falar com essa questão do cuidado. E o que toda hora a gente ouve, qualquer estudo que a gente pega, a gente vai estudar, qualquer curso que você vai fazer da área de saúde, está escrito lá, você tem que se alimentar bem, você tem que fazer atividade física e ter boa noite de sono. A gente esquece do básico, isso é o básico, nossa biologia precisa disso. E aí a gente quer ficar bem. Tô depressiva, não durmo quantas noites? Tô ansioso, tô sem dormir. A ansiedade aumenta em 30% para quem tá com problema de insônia. Então, assim, eu não cuido da base. Se eu durmo menos lá na frente, não, agora eu posso ficar noites e noites sem dormir, porque lá na frente você vai precisar desse sono, sim. Você educou seu sono errado. Então, assim, a gente tem que se cuidar primeiro da base para construir isso, né? E aí construir não só a parte biológica também desse cuidado, mas essa parte emocional, enxergar de repente o envelhecimento como uma coisa que a gente está falando, faz parte, é normal. A morte é normal, porque todo mundo morre. Um dia a gente vai morrer. Mas aí todo mundo, não, claro que dói para quem fica, claro que a gente também pensar na nossa. Porque a gente tem uma cultura, né? A cultura principalmente do Brasil, a gente não fala. Agora que a gente está começando a falar algumas coisas, a gente está no meio da pandemia, né? E aí a gente está vendo toda hora isso, toda hora sai no jornal, então a gente começou a se falar sobre perdas. Mas até então era muito Tudo que a velado. gente vai falar na frente, né? Qual
a real importância que a pandemia trouxe de reflexão para a gente, Sim, né? sim, A questão da perda, do luto, sim, e aí são questões que a gente vai estar tratando. E aí, Elisângela, eu queria que tu me falasse um pouco sobre os principais, a importância de se preparar para o envelhecimento. Qual é essa importância, né? A gente já vem falando aqui, eu acho que essa pergunta do Cláudio foi um modo que uma resposta também, né? Mas como sim. ele colocou um ressentimento, eu queria que tu falasse sobre essa importância do, do, do se preparar para o envelhecer nessa contextualização do cuidado, família e idoso. Sim, a gente pensar nisso e assim, essa configuração, até o que a gente falou, a família, tá, ao longo do tempo, porque assim, é uma relação, né? Quando eu vou pensar no cuidar, né? Ah, eu tenho que cuidar do meu idoso. Mas quem é meu idoso? Quem sou eu? Né? O cuidador tem que saber quais são os meus limites que eu tenho, o que, que eu vou fazer. Eu consigo cuidar, o que você falou, trocar fralda se precisar, eu consigo fazer isso, eu consigo? Não, não consigo. Então, vou ter que colocar um cuidador. Tem algumas questões que é muito comum, que eu já até recebi, até, quer dizer assim, Isângela, eu não dou conta, eu tenho, inclusive, problemas, né, de agressão dentro de casa, o próprio idoso ter sintomas agressivos, ter Uhum. comportamentos agressivos, e eu não dou conta. E aí? Coloco numa casa de idosos? Não coloco? O que, que eu faço? Ah, mas eu fui educada que eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe até o final da vida. E aí, né? Aí são questões que o próprio, que o cuidador tem, que são pessoais, que cada um, por isso que não tem um script, né? Essa história de como, que relação que a gente vai ter. A gente vai ter que ver quais as opções que a gente tem com aquela família tem uma condição de colocar num ambiente particular, não, não é, vamos procurar esse ambiente, né, que o Estado proporciona, quais redes de apoio, eu posso ter um cuidador, eu posso. Tem 10 irmãos, vamos cada um dia ficar um. A gente vai ter que ver, não tem ninguém. A gente tem uma cultura no Brasil que quem é o cuidador é geralmente a mulher, né? Que é criada para Mulher. cuidar, né? Ah, tem a fulana fica, a fulana está em uma situação mais tranquila, deixa. Mas vocês já pensaram quanto que esse cuidador também não fica estressado? Quanto que é difícil, às vezes, principalmente para, né, um idoso sem autonomia, né? Que às vezes a família não escapa, mas ela dá conta. E a pessoa acha que dá conta. E esquece Né? do seu limite. Volta na história, esquece do seu cuidado. Hoje você Seu tem várias cuidado. pesquisas e várias coisas falando do burnout do cuidador, que é o estresse. Não é nada mais, né, que o estresse do cuidador. O quanto que isso também, né, tem que olhar para tudo isso. É o que a gente falou. O que é o cuidado? Olhar para todos. Não é olhar só de um lado, né? E essa importância de se preparar para o envelhecimento, é como você falou, a gente precisa pensar nos mais diferentes tipos Sim, de idoso que eu vou cuidar, que esse cuidador está cuidando, né? Porque tem um idoso com Alzheimer, tem um idoso com demência, tem um idoso ativo, tem um idoso com dificuldade de motricidade, tem um idoso que não enxerga, tem um idoso que não fala, tem idoso... enfim, são N tipos de idoso que eu, no meu, naquele momento, eu preciso buscar, né, técnicas, estratégias e conhecimento para sim, lidar com aquele tipo de idoso. Não adianta eu todo dia, volto a falar, né? Trocar a fralda dele uma vez por dia. Não adianta eu dar mingau de manhã, à tarde e à noite, porque isso não é comida para um ser humano. sim, Eu preciso cuidar, mas antes de cuidar, eu preciso buscar a informação de como cuidar. Acredito que a informação, a conversa que a gente está tendo aqui hoje, é justamente para quebrar algumas questões e trazer à tona essa informação muito sim, diretiva dessa questão da relação do cuidar. Eu já ouvi, já presenciei cuidadores que chegaram na família e dizer que o tipo de relação de cuidar é o seguinte: fez uma casa igual o cachorro, lá no fundo deixou o idoso lá, né?
O sim, cuidador chegava às 7 da manhã, saía meio-dia, voltava 3 horas, 2 horas, saía 5 horas. No dia seguinte, a mesma coisa. E aí a gente pensa que tipo de cuidado essa família está tendo, que tipo de relação do cuidado essa família está tendo com esse idoso. sim, Ela está cuidando do idoso ou de um animal? É aquela que a Ellen falou, né? Eu estou dando importância às coisas ou às pessoas? Porque aí essa questão de isolar esse idoso lá traz inúmeras questões da violência. Violência física, a violência muitas das vezes patrimonial e a violência financeira. Ah, eu tô com o cartão do meu pai, da minha avó, ele já come todo dia o mingau dele, então, né? Então, assim, é parar para pensar essa que tipo de informação a gente está passando para esse cuidador. sim, Que tipo de informação eu estou passando para essa família que está cuidando do idoso, como você falou. Tem famílias aí que não está preparada para encarar um Alzheimer. Tem família que não está preparada para uma demência. Tem família que não está preparada nem para o envelhecimento do próprio pai e própria mãe. Como você falou, eu não tenho condições, eu não vou começar a pagar, comprar remédio, isso aquilo, eu vou colocar ele ali numa instituição que lá eles vão dar o jeito dele. E as ILPs, como a gente fala, né? sim, Instituição de longa permanência. E aí, como é? Porque lá também eu preciso saber qual é o tipo de cuidado que lá dentro ele vai ter. Que sim, lá também, lembra que a gente conversou outro dia? Lá também existe violência contra a sim, pessoa idosa, sim. Que né? a gente, Violência institucional. é, a gente vai, é o que a gente falou, a gente observar tudo isso, né? O Glauco está despedindo, um grande abraço, Glauco. Que bom Obrigado, Glauco, pela participação, viu? Vai isso. ficar salvo, Glauco, depois assiste. Isso. Então, a questão, porque assim, é o que você falou, às vezes, vou mandar para uma ILPI. Mas qual que é essa ILPI? O que é um cuidado? O cuidado você vai lá conhecer, você vai ver como que tá. Por exemplo, eu fiz estágio numa ILPI aqui em BH, a hora que eu estava fazendo psicogerontologia. E assim, junto com o médico, eles falaram assim, nossa, essa ILPI é melhor que. E não era particular, né? Ligado ao Estado, tem, né? Não é só, tem uma instituição junto. E aí ele falou assim: nossa, essa é uma LPI super organizada. Os próprios médicos que eram de outro estado, não eram daqui de BH, falando isso, né? Uhum. E aí a gente realmente tem lugares que é super organizado, que eles têm uma convivência muito boa e que realmente às vezes até os cuidados são muito, mas você tem que acompanhar isso. Não é, ó, joguei lá e pronto, não é mesmo minha responsabilidade. Mas a gente tem que ver também uma coisa que é importante, como foi a construção desse vínculo do idoso com essa família. Porque assim, eu falo que assim, uma coisa que é muito importante, que é muito, às vezes, é difícil para todo mundo, ficar sem julgamento, porque a gente não conhece, às vezes, a história. Esse idoso tão bonitinho, com uma cara boazinha. Aí o cara bate em todo mundo. Foi lá a vida inteira. Ele abusou dos filhos. Ele vai ficar idoso. O cara que é abusador, ele vai ficar idoso também. Então ele tem uma história. E qual foi essa história? Que relação? Você até falou. Eu lembrei disso quando a gente estava falando dessa questão. Se preparar para o envelhecimento. Eu me preparo para o envelhecimento cuidando das minhas relações hoje. Eu tenho que cuidar da minha relação com meu filho, eu tenho que cuidar com a minha relação com meus amigos, com a minha família hoje, para ter um bom Sim. envelhecimento. Porque eu vou ter as minhas amigas também velhinhas lá para a gente bater papo. Aí eu vou ter meu filho que vai estar próximo de mim, que não vai querer fazer de tudo para me afastar de mim. Então eu cuido dessa relação hoje para ter um envelhecimento saudável lá na frente. É por isso que é importante essas questões de conhecer a dinâmica familiar. Sim, E ao atender o idoso, a gente precisa fazer como qualquer outro protocolo de atendimento. A gente precisa fazer uma anamnese muito bem detalhada e uma triagem muito mais ainda. Porque uma fala, né? Uma fala
rabuscada ali daquele idoso, eu era assim, mas eu mudei. Sim, Não, eu fiz uma vez com a minha filha, mas foi só uma vez, passou, né? Mas aí ele não para pensar que ele é agora. Ele era abusador, agora ele está sendo abusado. Não do modo que ele abusou, mas ele está sendo abusado. Ele era violento, agora ele está sendo violentado. sim, Questões essas que a gente precisa, como você falou logo no início. A gente não vai infantilizar uma situação que a gente não conhece. A gente não vai infantilizar um ser humano, um paciente, um idoso, enfim, que a gente não conhece. É igual como a gente vai atender criança e os pais, sim, esse menino é imperativo, esse menino é isso, aquilo, aquilo, outro. Você vai conversar com a criança e vai conversar com os pais, vai ver a dinâmica dessa família dentro da ambientação familiar e você acaba descobrindo que não é a criança, são os pais. sim, E o idoso, o adolescente, a mulher, o público GLBT, enfim, serão as mesmas coisas. Todo e qualquer tipo de público que a gente atender, eu preciso fazer uma anamnese bem detalhada, eu preciso ter esse feeling da escuta clínica, porque muita resposta no inconsciente dessa pessoa. Lembra que eu falei, eu fui, mas isso não justifica porque estão me fazendo isso agora. Eu sim. fiz isso quando eu era adolescente, isso, aquilo, outro. Só que a marca Olha o processo. ficou. É, olha o processo, né? É, é que a Olha gente. o processo das questões de envelhecimento que você fez. É, Olha o panorama que você e as relações que você fez. construiu, né? Você construiu uma relação abusiva. Você Sim, está sendo abusado agora. sim, Então, sim, mudar isso na cabeça do idoso, volta a falar, é um pouco mais delicado, porque ele não vai aceitar que ele era abusador. sim, Ele era naquele momento. Hoje ele não é mais. Ele era violento há 10, 20 anos atrás. Hoje ele não é mais. E aí, o que muitas das vezes eu percebo, quando eu atendo idoso, é a fala dele. Isso não justifica o que estão fazendo comigo. E a gente para pensar, né? Até onde é justificável a violência? Antes, durante e depois. Até quando é justificável um abuso? E aí eu falo de abuso, é um abuso geral, não é só um abuso sexual. E aí a gente precisa entender, novamente, entender a dinâmica desses diferentes idosos. sim, com certeza. É a história, né, de cada um. A gente chega, É história. ele traz uma história, né? Ele não chega pra gente sem nada, é uma história, né? Uhum. É o que a gente falou. Se a gente. Aí tem várias coisas. É, Se a gente ficar é um universo, a noite é igual o universo da inteira. criança. Se abre assim que a gente vai, enfim. É, Deixa eu só dar uma boa noite aqui pro Fernando, né, meu amigo aqui do condomínio. Obrigado por estar participando, Fernando. Ver que mais está por aqui a Graça. Ver se tem alguma pergunta por aqui. ver se tem alguma coisa, é. Senão a gente vai. Dona Dalcina está falando assim: cuidar de um idoso é, além de tudo, responsabilidade, carinho, dedicação e amor. Sim, Resumindo, Dona Dalcina, é empatia. isso. Se eu não for empático com quem eu estou cuidando, então de nada serve o meu cuidado. Né? Eu preciso realmente ver essa questão do cuidado, dessa minha responsabilidade enquanto cuidador, né? E desse meu carinho, dessa minha dedicação. E aí eu Sim, lembrei agora do nosso esqueminha aqui, Elisângela, depois disso que ela falou, né? Quem é sim. esse cuidador e quais necessidades desse cuidador? Elisângela vai nos responder que ela é top. Fale lá, dona Elisângela. A gente já falou um pouco de tudo aí, né? A gente lembra que a gente falou que a gente vai fazer um esqueminha, mas na hora
E aí a gente já falou do panorama, enfim. Mas é o que a gente falou, quem é esse cuidador, né? Se é um cuidador familiar, será que foi escolhido pela família? Será que ele se escolheu? Né? A gente tem uma... Pega aí a realidade do Brasil, né? A gente estava até conversando antes, falei, como que é? Eu falei, aqui em Minas, em São Paulo, pelo menos, muitas vezes é a mulher, né? Cabe à mulher cuidar, elege-se alguém, né? Que se cuide desse familiar e pensar o seguinte: quais são as necessidades desse cuidador? Porque às vezes não se Sim. leva em consideração essa necessidade, né? Esse cuidador, ele precisa do que apoio, que rede de apoio. Ele dá conta sozinho, ele tem que dividir. Eu tive uma cliente que eu atendi e que o pai estava precisando de alguns cuidados, né? Chegou, tá com 90 e poucos anos, chegou a ter cuidados, tinha uma cuidadora, mas o que eles fizeram? 7 irmãos dividiram, cada dia era responsabilidade de um. Dormia na Uhum. casa. Ah, se virar, você não pode, você troca com alguém. E era assim, bem rígida. Ela brincou assim: ah, meu irmão que organiza certinho, quem não vai, ele faz e outro. E não troca, não. Igual a história dos 7 anões, né? E dava certinho. Eu falei assim: nossa, que exemplo, porque geralmente é uma pessoa que cuida e os outros, né? Uhum. Estão aí. Ah, não, eu não posso, eu não tenho isso, eu não consigo. Ah, não, eu não dou conta. Então tem essa questão também quando é o familiar, e eu volto naquela questão, né? Até onde se observar, para não chegar no estresse, para não chegar no Uhum. burnout do cuidador. Então, volta a história, eu tenho que me cuidar. Eu sempre coloco, eu gosto de, quando falar do cuidador, lembrar da história do avião, né? A gente, quando você está lá, máscara de oxigênio, quando o avião, qual que é a regra? Você põe você para depois você Coloca pôr no ou outro. na Uhum. criança ou no idoso, né? Na pessoa que é. Então, eu vou Sim, primeiro me cuidar para cuidar do outro. Se eu não para me ter cuido, suporte para cuidar do outro, né? eu não dou conta. Então, isso é uma coisa só para frisar, que a gente falou bastante também sobre isso, né? Dessa Uhum. questão. E de procurar redes de apoio, né? A gente ia citar algumas coisas, mas acho até por causa do tempo, depois Não, mas a gente vai citar, se preocupe. cita. Aqui, Então, já tá no gatilho já aqui. Deixa eu só colocar um parêntese aí nessa tua fala, né? Que, dessa observação, desse exemplo que você colocou do avião, né? Essa questão de me cuidar, eu preciso ser muito verdadeiro e humilde comigo em relação a isso, sim, né? Eu preciso de ajuda. É igual a questão de que você vai precisar de uma terapia. sim, Você vai para terapia para quê? Eu tô angustiado, tô ansioso, tô com pânico, tô isso, perdi namorado, enfim, tô de luto. Eu vou cuidar do idoso, eu não tenho preparo para cuidar do idoso. Eu vou fazer um autocuidado de mim mesmo. Na última sexta-feira eu estava falando com a Emily, a gente estava falando sobre o autocuidado, sim, o autoconceito, desculpa. Eu preciso introduzir esse autoconceito de autocuidado em mim, sim. porque se eu não conseguir ter essa visão de autocuidado, como é que eu vou ter uma visão de cuidador? É muito subjetivo essa questão. Ah, não, é só ir lá. Lembra que eu falei? É só trocar a fralda, é só dar um banho. Cuidar do idoso é muito mais que isso. É muito mais que trocar uma fralda, é muito mais que escovar um dente, é muito mais que passar um perfume. Lembra que você falou assim que o idoso ele gosta de conversar. Eu sempre gosto de dizer que o idoso é um livro inacabado. Porque ele tem as histórias dele, ele vai passando as histórias dele. E a gente que está no convívio, a gente dá continuidade nessas histórias. Ah, lembrei da minha mãe, que ela contava essa história, minha mãe era isso, aquilo outro. Então, o livro da sua mãe não acabou. Você está continuando a história da sua mãe. Sim. Eu preciso introduzir esse autoconceito de autocuidado para me oportunizar a minimamente cuidar bem desse idoso. E não tenha paciência, não tenha a mínima paciência e muito menos dinheiro para estar me cuidando. Então, amigo, mude de profissão. Seja muito verdadeiro com você.
É igual quando eu vou atender criança. Eu não atendo muitas crianças. Eu sou muito verdadeiro comigo. Mãe, pai, eu vou te encaminhar para um profissional. Não que seja que eu não tenha capacidade, mas não é o meu nicho de atendimento. Eu não vou conseguir dar para vocês um feedback positivo desse atendimento. O autoconceito de si é justamente isso. É ser verdadeiro e olhar para dentro de si e pensar que tipo de cuidado eu preciso ter para cuidar do outro. Sim. Só para dar esse parênteses, é um grandão que eu coloquei aí do exemplo. Só, ó, o Fernando colocou assim, ele colocou assim, cuidar de um idoso é retribuir o que recebemos na infância, por nossos pais, é claro, nossos avós. É uma realidade que vem mudando, Felipe, Fernando, né? Porque a gente traz consigo, a gente que passou dos 30 já, a gente traz uma cultura de realmente cuidado. Eu Sim. cuidei da minha mãe até os 95, né? 93, desculpa. E aí ela faleceu aos 93 anos, mas depois que eu vim para Manaus eu tive aquele cuidado a longa distância, mas eu sempre estava lá. Mas hoje, lembro que você falou dessa juventude que não tem tempo para o cuidado. Ela nem se cuida, imagina em cuidar dos pais. E o pior, os pais não estão conseguindo ter essa relação de cuidado com os filhos. É por isso que hoje, Fernando, o alto índice de suicídio está muito grande, o alto índice de depressão, de ansiedade, de transtornos mentais está muito grande. E a própria cultura da tecnologia trouxe isso para a gente, trouxe isso para os adolescentes e para os jovens. Quando você fala assim que os nossos pais, cuidar dos nossos pais, realmente é um ciclo que se passa de pai para filho. Mas aí, lembra que eu falei que a questão da importância? Qual a importância que você dá desse cuidado que você recebeu? Qual a importância? Qual a importância da história que seus pais falaram? Qual a importância que seus avós falaram? Isso vai ser introduzido na sua vida para passar para os seus amigos, para os seus filhos, para os seus, enfim. Ou vai morrer ali? Quando eles morrerem, morre também a história. Né? Então, a gente precisa pensar muito nessas questões. E cuidar dos nossos avós muito, principalmente nesse período, e dos nossos pais. E aí, já falando disso, a gente vai falar um pouco também sobre esses cuidados da pandemia, né? Do ontem, do hoje e do amanhã. Sim. Como é, Elisângela, que a gente consegue refletir esse panorama já de novo, olha o panorama aí, refletir essa questão do panorama da pandemia dentro dessa relação do cuidado. O que você tem a me dizer? Sim, né, a gente chegou até a conversar um pouquinho sobre isso antes, o quanto que, primeiro, você está falando, eu acho que uma coisa importante até, essa questão que você acabou de falar aí, dessa aproximação familiar, a pandemia ajudou. Sim. Porque a pandemia trouxe esse olhar para dentro de casa. Eu acho que isso é uma das coisas boas da pandemia. Eu falo que a gente vê tanta coisa aqui, né, ruim que aconteceu, mas eu acho que isso é uma coisa bem bacana. Porque a gente estava muito fora de casa, né? A família estava, você saía para trabalhar, você colocava o seu filho na escola, ele ia fazer uma atividade, depois ia para outra, depois fazer. Os pais, os idosos iam fazer as atividades deles, ia para a hidroginástica, tinha uma agenda lotada que nem menino, eu falo que um monte de coisa, e cada um ia para um lado, pronto. Ninguém convivia muito. O que a pandemia fez? Trouxe todo mundo para dentro de casa. Todo mundo. Mulheres convivem com os maridos, com os filhos convivem com os pais, pais com os filhos, né? Então começou a se conviver e voltou. Vamos pegar os idosos, tem que estar dentro de casa, senão tem que estar monitorando, né? Quem não está dentro de casa, vamos ensinar eles a mexer no celular para a gente ver pelo menos eles no videozinho, ver se está bem mesmo. Vamos fazer.
vamos. Então a gente trouxe isso, talvez um olhar, né? Até pensando nessa questão da pandemia, você colocar o próprio a própria pandemia trouxe esse olhar, porque você tirou esse idoso de milhões de atividades, que a gente fala, tem que ser ativo, e é bom ser ativo mesmo, né? Aí a pandemia falou assim, Uhum, corta tudo e sai do centro de convivência, sai da hidroginástica, sai da atividade física que está fazendo, sai da reunião com os amigos, sai da igreja, né? Várias atividades que estavam ligadas, e vai para dentro de casa. E não sai de casa. E aí eu falo que assim, por um tempo, e vários, né? O que eu falei, eu tenho alguns clientes do consultório que estão nessa fase dos pais estarem em casa. Eu falei assim, então, que eu questionava muito o seguinte: você está lá ocupada, né? Você trouxe foi para o home office, está trabalhando dentro de casa. Eu mesmo, psicóloga, vim para dentro de casa, eu estou atendendo online. Beleza, ótimo. Fico o dia inteiro uhum. ocupada. E seus pais? O que eles estão fazendo? Ah, nada. Eu falei, então, como que você quer que eles não queiram sair de casa se eles não estão fazendo nada? Né? Que atividades e pessoas superativas. Volto a falar, cadê? Não são os idosos que estão lá com quadro de demência patológica. Não, o idoso ativo, que saía todo dia lá comprar o jornal, passava, conversava com o colega. Verdade. É isso aí. Vai conversar com o vizinho, vai conversa, passa na coisa. E é isso, né? A realidade de conversar com o colega. É aquela situação que eu falei ainda há pouco, né? A questão da preparação. Tem muitas famílias que não estão preparadas para o envelhecimento, não é nem para a demência, para o Alzheimer, de como, mas para o envelhecimento. Como é que eu vou lidar com uma questão de petulância do meu avô, do meu pai dentro de casa, Sim, né? Você coloca aí, eu passo o dia todo em casa trabalhando, mas antes eu passava o dia todo no escritório. Não tinha essa perturbação, né? Que muitas das vezes falam. sim. Então, é muito isso que a gente vem falando. Fazer uma reeducação cognitiva individual para o outro. É o ter com o outro dentro da fenomenologia da Azai, a gente fala, né? Ser com o outro, ser com o mundo. Como é que eu vejo esse ser com o outro dentro do ser com o mundo? Que antes eu via ele um ser com o mundo. Eu via ele ali no mundo, aleatório. Agora eu vejo ele ser um ser com o outro. E como é que eu lido com esse ser com o outro? Qual é o fenômeno que eu vivencio durante esse processo de pandemia, né? Qual é o cuidado? Sim. Ah, eu vou comprar um bingo, vou comprar um home theater, vou comprar, enfim, vou comprar inúmeras coisas para ocupar ele enquanto eu trabalho. Isso é cuidado? É repensar essas questões de cuidado, dessa relação. Sim. É, Porque, como você falou, né? Eu vou encher ele, vou colocar ali um vídeo de, sei lá, uma novela pro dia todo. Mas ele também sente fome, ele sim, sente necessidade de ir no banheiro, ele sente necessidade de andar, de alongar as pernas, né? De pegar um sol de manhã. São questões, como vou usar a sua palavra, são questões básicas do cuidado que a família não está preparada, né? Assim como a gente leva uma criança para pegar um sol de manhã, pegar vitamina, a gente precisa levar o idoso também para olhar as plantas, pegar um ar, pegar um vento. É muito raro eu ver uma família levando um idoso para pegar um sol. Eu vejo criança, agora idoso é muito raro. E quando eu pergunto isso, às vezes no site, eu, não, eu acordo 5 e eu só levanto às 8 quando meu filho levanta, que ele que vai lá me pegar. é que a gente falou essas adaptações. E outra coisa, tem que fazer sentido para a pessoa. Não é fazer. Se o bingo fizer sentido, legal, ótimo, adoro jogar Hum, bingo, beleza. Mas se a pessoa nem gosta de jogar bingo, mas para entreter, é o que você falou, é que nem dar um tablet na mão da criança. Deixa ele ficar quietinho hum, lá, ele assiste o vídeo,
Pronto, né? Então Sim. tem que fazer sentido. Ah, eu gosto de molhar a plantinha, eu gosto de dar uma caminhada para fazer sol. Então, a pessoa é o que a gente falou, volta a questão, ouve. E aí, essa questão na pandemia, né? Eu falo que a gente passou pelo primeiro momento que foi mais delicado, a gente não sabia nada. Vamos trancar todo mundo dentro de casa, vamos fazer, vamos tentar, e principalmente o idoso, porque o idoso não precisa sair. Eu preciso sair porque eu preciso trabalhar, eu preciso sair porque eu preciso fazer compra. Então eu saio, Uhum. mas o idoso tem que ficar em casa trancado. Então a gente tem Sim. que ver qual que é a necessidade deles. Claro que corria risco, a gente corre, não tem jeito, corria isso. Daí corre ainda, a gente não sai da pandemia ainda corre risco, né? Sim. Mas hoje a gente está numa situação um pouquinho mais tranquila, né? O idoso, Sim. pelo menos, está vacinado. Então hoje ele começa, né, a ter um pouquinho mais de poder sair. Salvo aqueles que estão dizendo que não vão se vacinar É, porque vão virar jacaré, né? Salvo aqui. assim, a gente brinca, a minha família tem a família WhatsApp, a gente já brinca, tá todo mundo quase. Vai dar para a gente fazer uma festa de jacaré, porque tá começando a vacinar todo mundo. É, Nossa, cada vez mais jacaré. aí, é, e só para a gente já encaminhando para o final, que já vai dar 1h30, né? Lembra que a gente conversou, acho que 1 hora não vai dar. Vamos conversar mais de 1 hora vai dar, né? Tá vendo? Eu Mas te falo. a gente vai ter outra oportunidade. Sim, Se Deus quiser, a gente vai ter uma outra oportunidade. Mas, assim, só para a gente ir finalizando em relação dessa relação do cuidado, eu queria deixar aqui para vocês que estão aqui, que depois vão assistir num outro momento, que vão passar, algumas, algumas políticas voltadas para o idoso, sim. que é justamente para a gente, para nortear tudo isso que a gente vem falando. E a gente, quando a gente vem falar de um assunto, não é um assunto aleatório. Ah, não, ele está falando da cabeça dele. A gente aqui como profissional, a gente passou alguns anos estudando, a gente está estudando, né? E a gente, eu sempre ouvia isso de uma professora minha, que ela falou que você vai ser um cientista. E a gente é realmente um cientista da mente. Sim. Então a gente passa por um processo de educação muito exausto, muitas das vezes, e a gente tem que se embasar naquilo que a gente fala, né? Não só ficar no achismo nem no, no, no achismo, né? Então, assim, a gente traz para uma relação de cuidado, para que a própria família possa lidar e saber quais são os direitos do idoso, a gente traz o Estatuto do Idoso, que é um marco aí para o idoso, né? Assim como o ECA é um marco para as crianças, o Estatuto do Idoso também ele vem com algumas diretrizes muito bem estruturadas para esse cuidado, essa relação do cuidado com a família. A gente traz aí as normas de funcionamento de serviços de atenção ao idoso no Brasil. Quando eu falo de atenção ao idoso, tem atenção do idoso de Portugal, dos Estados Unidos, mas aqui a gente traz a atenção de funcionamento de serviço do idoso, né? Que são questões macro de todo um serviço. Plano de atenção internacional para o envelhecimento, que é justamente aquela questão do panorama que a gente falou, como é que tá esse panorama do envelhecimento populacional. Traz também o plano de ação para o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa, que isso já vai ser mais, que eu coloquei aí das questões das políticas públicas do enfrentamento da violência contra a pessoa idosa, né? E aí esse plano de ação também tem enfrentamento da violência contra a mulher e contra a criança, tá bom? E contra a deficiente. Só que aqui eu só estou colocando que é a temática. Tem a Política Nacional de Saúde para o Idoso e a Política Nacional do Idoso. Política Nacional de Saúde para o Idoso, que é aquele marco do SUS, tá? E a Política Nacional do Idoso, que é aquele marco mais abrangente, vai muito mais além do SUS. Programa de assistência aos portadores de doença de Alzheimer, como eu falei para você antes da gente começar, que é um marco muito importante para aqueles idosos que passam por esse processo do Alzheimer, não só para os idosos, mas para os cuidadores dos idosos com Alzheimer. Conheço várias pessoas, inclusive amigas minhas,
que estão passando por esse processo com avós, com parentes, estão com Alzheimer, né? Então, fica aí a dica de ler esse programa de assistência aos portadores de Alzheimer também, que é muito interessante, é muito legal. E, por último, as redes estaduais de atenção à saúde do idoso, né? Essa rede de atenção de saúde ao idoso estadual, ela é particular de cada estado. Manaus tem uma, BH tem uma, Macapá tem uma, Mato Grosso tem uma. Então, são redes estaduais que se planejam para levar uma assistência de atenção a esse idoso. Então, essas 8 políticas, estava falando com a Elisângela mais cedo, que acreditamos que sejam muito importantes para a gente estar norteando que tipo de relação eu estou convivendo com o público da terceira idade. E aí, deixa eu só responder aqui que o Fernando, acredito ser o respeito, pois será passado a meus filhos, futuro e assim por diante, dependendo da criança que foi dada lá atrás. Eu valorizo isso. A questão da cultura e da educação, né, Elisângela, que a gente vai falando. Qual é a importância do fenômeno da educação que você está dando hoje? Quais são os exemplos que você está dando hoje para os seus filhos? Né? Sim. É toda uma questão de cultura. E aí, cultura familiar, isso. Cultura familiar, tudo é isso mesmo. Não estou. Me corrija se eu estiver com posicionamento. Não, você está correto. Você não está errado, você está correto. A questão da cultura, de um tempo para cá, mudou, né? Mas a questão do cuidado, ela é justamente isso que a gente vem falando, né? Passado de pai para filho, e a importância que você dá para esse cuidado. Você quer que o seu filho lá na frente seja o seu cuidador, você precisa dar suporte de cuidado agora. A Elisângela pautou muito isso hoje e eu achei muito interessante essa questão do cuidado. Dona Luzinete, boa noite. Muito significativo esse tema. Amei participar com vocês. Boa noite, obrigado. Dona Dalcina. Dona Dalcina é uma senhora que está aqui no meu coração, né? Desde quando a gente conheceu. E ela sempre está online. E acho que é isso, né, Elisângela? Acho que deu para a gente fechar o nosso pensamento, né? A primeira reunião que a gente teve semana passada, hoje, 5 minutinhos antes, acho que a gente conseguiu destrinchar aí a relação do cuidado. Claro que a relação do cuidado é muito mais abrangente, mas para essa questão mais a curto prazo, a ideia é que, como eu falei para a Elisângela logo no início do convite, é passar uma informação de qualidade, né, embasada, claro, técnico-científica, mas diretiva, para que essas questões de envelhecimento, de violência, né, de cultura, de família, de cuidado, não sejam só aquele passageiro. Porque a gente vê muito essa questão de comercial e tudo mais. Comercial passou. Agora, quando a gente para pensar e ouvir os profissionais e refletir realmente o que são essas questões, a gente começa, pasme, a gente começa a fazer um autoconceito de nós mesmos. Né? Hoje eu fiz um autoconceito de alguns pontos que a Elisângela trouxe, que eu não sabia. Eu acredito que ela também teve alguns pontos que eu me posicionei, que ela também refletiu, vai refletir talvez, quem sabe, usar no set terapêutico dela e vice-versa. Falei mais cedo para ela, né? É uma construção de conhecimento. Eu vou passar o meu conhecimento, você passa o seu, e assim a gente vai construindo. Então, mais uma vez, obrigado, Elisângela, né? Espero que você tenha gostado, né, do convite. Acho que já foi do nada, assim, né, o convite, mas foi um convite de muito bom grado. E espero que a gente possa ter outras oportunidades de falar de um outro tema que envolva o envelhecimento. Você tem um canal, depois eu quero que você deixe seu Instagram, seu canal no YouTube. E quero ser convidado para um dia falar no seu canal. Olha lá, olha a responsabilidade. Tá bom? Agradecer o pessoal que assistiu a live até agora, né? E deixar a palavra agora com a Elisângela.
Eu queria também agradecer muito pela oportunidade, que assim, você falou, hoje eu tenho um canal no YouTube da clínica que eu trabalho, chama Clínica Lapidari, tá? Uhum. Quem quiser, tem vários assuntos e é o que você até colocou aí um pouquinho. A intenção é do quê? De passar informação, né? A gente vê assim o quanto que às vezes tem muita informação, mas tem pouca informação de qualidade mesmo que a gente realmente precisa e que as pessoas estão precisando ter essa informação. Eu brinco com os colegas, né, que a gente fez algumas lives juntos, falei assim, gente, a gente precisa passar o que a gente conhece. Eu amo estudar, gosto de estudar, sempre gostei. E eu acho que não adianta ficar guardando isso, né? Então a gente tem que passar esse conhecimento. Então, esse também é a missão aí do canal, é o que eu tenho como propósito hoje. E assim, uma coisa que eu queria deixar, depois eu vou ler uma frase também sobre o cuidar, que eu deixei aqui, que tem muito a ver do que muito já foi falado até aqui. O cuidar, primeira coisa, não tem script. Não busque uma receita de bolo. Quando a gente fala de cuidado, a gente vai ver a necessidade de cada um, né? Então, ouvir, olhar, né? Ter essa percepção é o que importa, né? Então, a frase que eu queria deixar para vocês é o seguinte: cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilidade e de envolvimento afetivo com o outro. Essa é uma frase do Leonardo Boff, e eu acrescentaria não só com o outro, mas também com a gente mesmo. Então, esse cuidar não tem que ser só voltado para o outro, né? Eu acrescentaria que esse cuidar tem que ser voltado também para a gente mesmo, né? Então, o quanto que é importante a gente estar se cuidando para a gente chegar nesse processo de envelhecimento, para a gente poder cuidar dos nossos idosos hoje, né? Eu acho que isso é o que eu gostaria de deixar aí para vocês e agradecer a todos a participação, meus amigos aí de longa data, o Glauco, fiquei muito feliz, ele fez faculdade junto comigo, a Graça também é uma nossa colega psicóloga, que eu conheci ela também na especialização, tem outros amigos aí, eu nem vou falar o nome de todo mundo, que depois... Dá bronca. Esse é um problema que a gente vai... A hora fica cheia... Mas, assim, muito feliz de estar participando com vocês, Renato. Eu acho que foi uma conversa muito interessante, né? Então, obrigada a todas as outras pessoas também. Espero que eu possa ter contribuído também um pouco aí com vocês, tá bom? Com certeza contribuiu. Muito, muito, muito. E sigam a Elisângela no Instagram, no canal do YouTube dela. E aos amigos da Elisângela também podem me seguir aí no Instagram, né? Reginaldo G. E conteúdos sobre envelhecimento, dicas, toda a questão do universo do processo do envelhecimento, dicas, curiosidades, perguntas, pode ir lá no direct e eu respondo sem problema, tá bom? Então, 8h40, 8h50 aqui em Manaus, né? Passamos de quase 1h40 de live, né? A live mais longa, quase um simpósio. Olha só. Brincadeira. Mas fica aqui novamente a minha gratidão por ter recebido o convite de bom grado, né? E a gente vai se falando, então. Se tiver uma outra oportunidade, julho está aí logo na porta. O nosso mês de agosto está chegando, né? A gente pode programar alguma coisa legal para falar também sobre esse cuidado do profissional de psicologia, que eu acho que é muito importante também, né? E aí a gente vai... E sempre eu posto alguma coisinha aqui no Instagram, alguma coisa, e a gente vai se falando. Isso. Muito obrigado. E depois a gente fala mais um pouquinho no WhatsApp, tá bom? Tá bom. Obrigada a todos. Obrigada, Regina. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.